Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante especial. Será que aquela pessoa está realmente possuída? Será que ela está incorporada mesmo? Será que ela está fingindo? Será que tem, de repente, algum outro tipo de problema que a gente não está verificando direito? Como que a gente pode distinguir a realidade? Não vou dizer nem falsidade, mas talvez a pessoa nem esteja mal intencionada, ela talvez não consiga entender o que está acontecendo com ela. Vocês querem saber mais sobre isso daí? Fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender nesse processo é como ocorre quando a pessoa está sendo obsediada, quando ocorre quando a pessoa está sendo incorporada tecnicamente por uma entidade boa, né? Um protetor, está fazendo um trabalho de transe mediúnico, né? Então, existem algumas distinções bem claras. Primeiramente, quando um espírito amigo, ele se aproxima do médium para fazer algum tipo de trabalho mediúnico, eu vou tentar fazer uma alegoria mística que fica muito mais fácil de você entender. Imagine que nós somos o seguinte: um cocheiro, a carroça e o cavalo. O cocheiro é o espírito diretor, né? É a origem de tudo. E o cavalo que movimenta a carroça, no caso, a energia que movimenta o corpo físico. Então veja bem, a carroça ela vai na direção de que nós dermos, porque temos a rédea na mão do cavalo. A gente pode acelerar o movimento, pode diminuir, pode retroceder, fazer aquilo que a gente bem entender. E é assim com o nosso corpo físico. O espírito diretor, ele age através da bioenergia, através do trabalho dos chakras, através do corpo energético. O corpo energético transmite, então, a orientação necessária, né, através das próprias ondas cerebrais que estão acopladas, mas o espírito está presente em tudo, né? Então a gente segue exatamente a orientação daquilo que a gente quer fazer. Quero voltar, quero avançar, quero correr, quero fazer exercício, quero estudar, enfim, seja lá o que for. Bom, quando a pessoa está passando por um processo mediúnico de incorporação, né, ou então simplesmente irradiação, que são duas coisas bem diferentes, é como se o espírito ele sentasse do nosso lado, né? Primeiramente, ele dividisse conosco o comando, né, da carroça. Então ele está dividindo o comando do corpo. Nós temos as rédeas na mão. A gente consegue evitar, no caso, que o espírito ele assuma totalmente. Então a gente tem uma mediunidade praticamente consciente. Mediunidade inconsciente, ela é muito rara, porque ela beira a possessão mediúnica. E um bom espírito, ele jamais quer possuir o corpo do seu médium. Ele quer fazer uma divisão porque ele quer que o médium aprenda. E claro que nessa simbiose se torna muito difícil, né, para o médium saber identificar o momento que ele está incorporado, o momento que de repente é coisa da cabeça dele, principalmente se ele não tiver graus de evidência. Tá? Então, e aí se torna um trabalho um pouco mais complicado. Mas nesse caso, o espírito que é bem intencionado, ele não faz o ato de forma agressiva. Ele influencia, ele conversa, ele explica, ele orienta, e a gente com o tempo vai sabendo identificar essa ação espiritual e vai transmitindo então para as pessoas algumas notícias importantes, mensagens importantes, que dizem respeito a todos que estão por ali e todos que consultam, no caso, com aquele médium. Então, nisso aí que é bastante interessante o trabalho, que pode ser até o trabalho de um tarólogo. Por exemplo, no meu caso, os espíritos chegam próximo de mim, falam comigo, e eu falo para a pessoa aquilo que eles estão dizendo. Né? Raramente eles erram, aliás, nunca erraram. É mais fácil eu errar lendo as cartas do que eles errarem. Eles não erram por quê? Porque eles aprendem a entrar no link, na conexão com a pessoa, e eles sabem exatamente o que está acontecendo. Então não tem como um espírito desse errar. Agora, se você tiver uma ótima sintonia, né, então com esse seu protetor, com absoluta certeza você jamais vai errar, por exemplo, numa consulta ou naquilo que você tiver que dizer para a pessoa. Tá? Bom, esse aí é um ponto bastante importante. Agora, existem algumas coisas aí que são relevantes também que a gente precisa falar. Num caso de possessão plena, o espírito ele vem e ele toma o corpo do médium à força.
É como se ele tomasse as rédeas, ou como se praticamente jogasse o cocheiro para fora da carroça. O cocheiro fica praticamente dependurado na carroça, ele não consegue mais se aproximar. Ele age geralmente com uma certa violência e domina o corpo físico. E aí o corpo acaba cometendo atos, ou a pessoa acaba fazendo coisas que de repente ela não gostaria de fazer. E às vezes o ato de possessão é tão pleno que ele deixa o espírito adormecido. O espírito não consegue ver o que está acontecendo, quando viu já é tarde demais. Já aconteceu uma briga, aconteceu uma desavença, ou coisas até piores. Já aconteceu muita coisa na história de pessoas que fazem coisas que a pessoa fala, olha, jamais essa pessoa, em sã consciência, poderia fazer algo assim, exceto se não fosse por uma influência de um mau espírito. Tá? Então, nesse caso, isto ocorre, eu não vou dizer que é com muita frequência, mas ocorre muito, porque geralmente as pessoas vibram numa baixa densidade energética que permite a ação espiritual desses seres, e no caso aí jogando então a energia down level, né, para baixo, um nível baixo que facilita o acesso desses espíritos, porque enfraquece, no caso, a sua estrutura áurica, né, uma vez que os chakras estão em total desequilíbrio. Bom, este é um ponto bastante importante. Agora, quando a gente fala de mediunidade anímica, na verdade não há nenhuma má intenção do médium, porque o médium ele queria muito ter uma entidade espiritual com o fito de ajudar as pessoas, mas ele não tem. Então a entidade não se aproximou ainda, ou simplesmente ele não tem, mas ele acaba imitando os trejeitos do dirigente espiritual, né? E nessa ele assume a personalidade mágica daquele caboclo, daquela entidade espiritual, e sendo assim, ele imitando os trejeitos, ele assume a personalidade, ele consegue dar paz e consegue falar coisas que no estado normal de consciência ele talvez não saiba, mas nesse estado alterado de consciência, que ele consegue modificar assumindo a personalidade mágica, ele pode falar coisas e realmente ajudar a pessoa também. Então, é a capacidade de desdobramento do médium. Então, a mediunidade anímica não é uma charlatanice. É diferente quando a pessoa faz o caso mal intencionada, com o intuito de ganhar dinheiro, se aproveitar da pessoa, fazer alguma coisa errada, né? Então ela finge que está incorporada. Esse caso, infelizmente, acontece e acontece muito, tá? Do médium mal intencionado. Então nós temos que tomar muito alerta e perceber que nem tudo que se fala que é mundo espiritual ou entidade espiritual é dono de verdade. Tome muito cuidado com isso. Tá? A verdade ela está dentro de você. É você que deve decidir as coisas que são boas para a sua vida. Não é entidade nenhuma que deve dizer regras ou ditar regras. Até porque nem Deus faz isso, não é verdade? Deus também não faz esse tipo de coisa. Ele nos dá o livre-arbítrio. Agora eu quero chamar vocês a atenção para um outro fato também muito importante. A pessoa que tem essa doença espiritual, essa obsessão, né? Ela está sendo vítima de espíritos obsessores, de repente ela obtém a cura. Mas acontece que muitas vezes a pessoa, que ela está doente, etc., ela é paparicada, não é verdade? Muitas vezes ela tem lá o marido, a esposa, os filhos, ou pessoas conhecidas e queridas que ficam paparicando, puxa, você não está bem, etc. Tal. Mas o que acontece? A pessoa ela está, de repente, emocionalmente abalada. E muitas vezes ela se deixa levar, acreditando que ela está num estado de possessão, quando ela não está mais. Aquilo parte do próprio emocional dela. Então ela faz coisas que ela fazia quando ela estava obsediada, só que ela não está mais. Ela precisa entender esse ponto, né, que isso pode estar partindo dela por um desequilíbrio emocional muito grande. E aí é que está o problema, né? É difícil avaliar uma coisa da outra, mas infelizmente isso também acontece. Então é muito importante você que tem esse tipo de problema, será que você não está com algum tipo de problema emocional, que você está precisando falar com alguém, chamar a atenção e por isso mesmo você está se deixando levar por alguma coisa assim? Porque eu sei que a pessoa que faz isso, ela não faz por nenhum outro motivo senão para chamar a atenção. Então você tem que perceber isso, porque não é saudável uma situação num nível emocional desse. Você tem que partir para uma ajuda de um profissional da área, no caso da área psicológica, para poder te ajudar. Mas pense muito bem
que às vezes realmente já não tem mais nada. Tá? Às vezes você já recebeu a cura, recebeu a ajuda espiritual. Então tome muito, muito cuidado pelo caminho que você está trilhando. Tome muito cuidado para ver se você não está exagerando também nas coisas que você diz que você tem. Porque todo mundo está sujeito a todo instante ser obsediado, né? Mas a gente não pode se deixar levar. É o caso que ocorre muitas vezes em igrejas que dizem que a pessoa está possuída por demônios e coisa e tal, né? E a pessoa está com tanto problema na vida dela que ela vai lá e no caso o dirigente espiritual, o pastor, aquele que está dirigindo, ele diz o seguinte: não, você está possuída, você está com problema, se ajoelha em nome de Jesus, em nome disso, daquilo, e a pessoa se ajoelha. Por quê? Ela obedece o comando porque ela quer acreditar que a vida dela é a ação maligna, é a ação do mal, é a ação do demônio que está prejudicando a vida dela. Não é nenhum erro dela, e sim, ela está terceirizando, no caso ao demônio, né, os problemas da vida dela. Então ele fala, pede perdão, né? Você agora vai ser subserviente a Jesus Cristo, abaixa aí, reverencia Jesus, enfim, fala um monte de comandos e fala nomes, inclusive muitas vezes de entidades de Umbanda, né, de Exus de Umbanda, coitados dos Exus, não estão nem passando lá perto, porque não tem nada a ver uma coisa com outra, e então a pessoa está lá. Não vou dizer que às vezes não ocorra o caso de estar com quiumba possuindo a pessoa, mas a ação demoníaca já é uma coisa muito, muito rara, né? E nós vamos falar isso num outro vídeo depois, tá certo? Mas nesse caso aí, essa técnica chama-se rapport. A pessoa ela quer se ver livre do problema e, portanto, ela assume que ela está com alguma coisa que ela não está de verdade. Mas ela obedece os comandos, depois fala, agora vai embora, em nome de Jesus, vai, a pessoa se levanta, você está bem agora, estou bem, e a pessoa ela sente que está curada. Claro que isso também há uma forma de terapia aí nessa situação, porque ela extravasa, ela põe para fora, ela berra, grita, né? E daqui a pouco ela acorda, né, de um torpor demoníaco que ela estava e não tem mais nada agora, graças à entidade, à pessoa que está lá e conseguiu conduzir então o exorcismo com uma facilidade muito grande. É claro que não é assim também, tá bom? Mas de qualquer maneira, muitas vezes a pessoa é ajudada, porque agora ela diz, estou livre do mal. Então é isso aí. Tá bom, pessoal? Eu acho que deu para a gente passar então um pente fino naquilo que eu queria explicar a vocês. E se vocês gostaram, deixa um like aí pro Mago, assine o nosso canal acionando a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. E para quem quiser estudar conosco, lojauniversomágico.com, tá aí embaixo aí passando, clica lá, escolhe o seu curso, depois você vai lá na seção de downloads, quando você fizer o pagamento, e baixa aí no seu smartphone ou no seu computador, tá bom? E mais ainda, muita gente tem reclamado aí que não está recebendo avisos. Então eu estou colocando também o link do nosso Twitter para que você nos siga no Twitter e você sempre vai receber atualizações, vídeos que estão sendo publicados no Twitter, e assim você não vai ficar de fora dos nossos lançamentos, das nossas estreias e principalmente das nossas lives. Tá ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!